Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. Na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo desta linda manta feita a partir da técnica do crochê nível intermediário avançado, ou seja, requer que você tenha um pouco mais de habilidade com a técnica para executar essa peça. Então agora confira a lista de materiais e o passo a passo. Para fazer a peça, você vai precisar de 2 novelos do fio Sublime na cor 3951 e um novelo do fio Sublime nas cores 8176, 355, 2118 e 1289. Agulha para crochê número 4,5 mm, tesoura e fita métrica. Para iniciar a manta, nós vamos tecer quadradinhos de forma individual e depois faremos a emenda. A quantidade de quadradinhos é que vai determinar o tamanho da sua manta. Bom, então aqui eu tenho o primeiro quadradinho que eu vou ensinar o passo a passo e aí depois eu vou compartilhar com você esse mesmo quadradinho, mas com composição de cores diferentes. Então vamos dar início a esse primeiro motivo. Nós vamos iniciar o motivo pelo miolo da flor. Então, para o miolo eu utilizei o fio azul para esta composição. Então, eu vou fazer aqui o anel mágico, faço um X na mão, retiro dos dedos com cuidado e para dentro do anel mágico eu vou tecer o total de 10 pontos altos. Começo o primeiro ponto com 3 correntinhas, dou a laçada para dentro do anel mágico, faço o restante de 9 pontos altos, concluindo o total de 10 pontos. Finalizados os 10 pontos altos, ajusto o anel mágico, insiro pegando na terceira correntinha do primeiro ponto e faço aqui ponto baixíssimo. Agora, eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Pronto, aqui nós temos o miolo finalizado. Agora, vamos fazer o formato de uma flor. Então, vamos para a segunda carreira e para a terceira, em que vamos tecer com a cor mostarda. Para iniciar a segunda carreira, eu vou inserir pegando em quaisquer pontinhos de base, vou puxar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou tecer 2 pontinhos altos para dentro de cada ponto de base. Então, se antes eu tinha 10 pontos, para a segunda carreira eu vou ter agora 20 pontos altos. Eu começo com 3 correntinhas o primeiro ponto, dou a laçada, insiro dentro do mesmo pontinho de base que eu fiz as 3 correntes e faço aqui o segundo ponto. Dou a laçada, vou para o ponto seguinte e faço 2 pontos altos, 1 e 2. Para o próximo ponto, insiro e faço 2 pontos altos. Então, eu vou tecer 2 pontinhos altos para cada ponto de base, totalizando 20 pontos. Para finalizar, eu insiro pegando na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, vamos para a próxima carreira, em que nós vamos dar o formato de uma flor ao square. Então, para tecer a primeira pétala, observe que nós temos aqui o total de 5 pétalas. Vamos fazer a primeira. Nós vamos tecer da seguinte forma: a primeira pétala é igual a todas as outras. Eu vou começar inserindo dentro do mesmo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixo. Para o ponto ao lado, eu vou fazer um ponto alto e para dentro desse mesmo ponto, um ponto alto duplo. Feito aqui um ponto alto e um ponto alto duplo, para dentro desse próximo pontinho de base, eu vou fazer 3 pontos altos duplos. Então, 1, 2 e 3. Feito 3 pontinhos altos duplos, agora eu dou 2 laçadas, vou para o ponto seguinte e faço um ponto alto duplo e mais um pontinho alto normal. Nós já vamos ter aqui o formato de uma pétala. E para encerrar, no ponto seguinte, eu faço um ponto baixo. Então, para repetir as próximas pétalas, eu vou repetir o mesmo padrão. Dou a laçada, faço para o próximo pontinho um ponto alto e um ponto alto duplo. Para o ponto ao lado, vou fazer 3 pontos altos duplos.
Para o ponto seguinte, vou fazer um ponto alto duplo e mais um pontinho alto dentro do mesmo ponto. E para finalizar a segunda pétala, para o ponto ao lado, um ponto baixo. Então, aqui nós já temos 2 pétalas. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Então, aqui eu já teci as 5 pétalas. E para finalizar a carreira, vejam só que eu tenho aqui um pontinho alto. Eu vou inserir pegando lá no primeiro ponto baixo, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Então, a nossa flor já está finalizada. Agora, nós precisamos transformar essa flor em um square, ou seja, em um quadradinho de crochê. Então, vamos para essa carreira em que nós vamos deixar ela num formato circular, para que na última carreira nós possamos dar o formato de um quadrado. Aqui nós tecemos o total de 3 carreiras, então vamos para a quarta. Para a quarta carreira, nós vamos tecer da seguinte forma. Eu vou inserir pegando em quaisquer pétalas, mas é importante que eu inicie pegando aqui nesse conjunto de 3 pontos altos duplos no pontinho do meio. Eu vou passar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos. Então, 1 e 2. Feito 2 nozinhos bem firmes, agora eu vou inserir a agulha, vou fazer aqui uma correntinha e vou iniciar o primeiro ponto baixo. Fiz aqui um ponto baixo, para o ponto ao lado, eu vou fazer meio ponto alto. Para os 2 próximos pontos, eu vou fazer ponto alto. Então, 1 e 2. Para este pontinho baixo, eu vou fazer um ponto alto duplo. Agora, eu vou repetir esse mesmo padrão de pontos. Faço um ponto alto para o ponto seguinte, um ponto alto para o ponto ao lado, um meio ponto alto para o próximo ponto e um ponto baixo. Eu vou repetir esse padrão e você vai observar que o motivo vai ficar circular. É na próxima carreira, como eu havia comentado, que nós vamos dar o formato de um quadrado. Então, eu vou dar sequência à carreira até finalizar. Para finalizar, insiro pegando no primeiro ponto baixo da carreira anterior e faço ponto baixíssimo. E aqui nós temos o motivo num formato circular. Agora, para a última carreira, vamos dar o formato de um quadrado. Para iniciar a última carreira, vamos tecer da seguinte forma. Eu vou começar aqui fazendo um ponto baixo. Para o próximo ponto, eu vou fazer o segundo ponto baixo e para o ponto seguinte, o terceiro ponto baixo. Feito 3 pontinhos baixos, sendo um para cada ponto, para o ponto ao lado, eu vou fazer meio ponto alto. Para o próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto. Para o ponto seguinte, eu vou fazer 2 pontos altos dentro do mesmo pontinho. E agora, eu vou fazer o primeiro cantinho do quadrado. Então, eu teço um ponto alto duplo, uma corrente e mais um ponto alto duplo para dentro do mesmo pontinho, dessa forma. E agora, eu vou repetir esse padrão aqui. Eu faço 2 pontinhos altos, então, 1 e 2 para dentro do mesmo ponto, um pontinho alto para o ponto seguinte, meio ponto alto para o ponto ao lado e 3 pontinhos baixos, 1, 2 e 3. E volto tecendo seguindo esse mesmo padrão até finalizar o motivo. E aí, eu vou ter o total de 4 pontinhas como essa. Concluída a sequência de pontos, para finalizar, eu vou inserir pegando no primeiro ponto baixo que eu fiz no início, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Aqui nós já temos o motivo finalizado e agora eu vou compartilhar com você a composição do mesmo motivo, mas com cores diferentes. Então, aqui nós temos a primeira composição, a segunda composição, a terceira composição, a quarta composição e, por fim, a quinta composição.
Finalizada a produção de todos os quadradinhos, chegou o momento da emenda. E ela pode ser feita de duas formas. A partir da técnica do crochê, que é o que eu vou ensinar no vídeo, ou você pode utilizar o auxílio de uma agulha de tapeçaria para passar este fiozinho, que é o sublime, e fazer a costura à mão. Então, nós vamos iniciar passando a agulha nesta correntinha aqui, em que nós temos para o cantinho do quadrado. O importante é que você sempre pegue nessa alcinha de trás de cada ponto. Aqui eu vou passar a agulha por cima do pontinho, ou seja, daquela correntinha. Eu venho com o próximo quadrado e passo a agulha por cima, pegando na alcinha de trás do ponto. Eu venho com o fio, puxo e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, vamos dar início à emenda. Observe que aqui eu já fiz um nozinho, pegando na correntinha do canto de cada quadrado, desse off-white e do rosa. E é importante você prestar atenção que todos os pontinhos que eu vou fazer a emenda, ou seja, a junção, vão ser sempre pegando na alcinha de trás de cada ponto, e nunca na alça da frente ou nas duas alcinhas. É sempre na de trás. E o importante é que a agulha, ela entre sempre pegando aqui de cima para baixo e nunca de baixo para cima. Agora que você já sabe todo o macete, fica muito mais fácil de fazer o processo da emenda. Então, vamos lá. Eu vou passar a agulha por cima, como eu falei anteriormente, dessa alcinha que eu fiz o nó, e depois a agulha por cima no próximo quadradinho. E eu vou puxar dessa forma. Vou fazer aqui uma correntinha para começar o primeiro ponto da emenda. Agora, eu insiro pegando na alcinha de trás aqui desse quadradinho, do primeiro quadradinho, e na alcinha de trás do segundo ponto do próximo quadradinho. Eu dou a laçada e puxo tudo dessa forma. Vou para o próximo ponto do quadradinho off-white, então sempre inserindo na alcinha de trás, e no quadradinho rosa. Dou a laçada e puxo tudo. Ou seja, eu vou fazer a junção de ponto a ponto. Se aqui eu tô no ponto 3, aqui tem que ser o ponto 3. Se eu for fazer a junção até o final, eu preciso finalizar pegando na correntinha de cada quadrado, ou seja, um pontinho tem que ser emendado ao outro. Então, aqui eu passei a agulha por cima da alcinha de trás, passo a agulha por cima da alcinha de trás, dou a laçadinha e puxo. Desse jeito. E aí, o processo de emenda acontece. Para finalizar a etapa da emenda desses 2 quadradinhos, eu tenho que inserir pegando sempre na correntinha do próximo cantinho de cada quadrado. Aí, eu puxo e finalizo. Bom, para fazer a emenda de mais 2, eu vou posicionar os quadradinhos dessa forma e eu vou seguir reto. Essa emenda nós vamos fazer de modo vertical e depois horizontal, ou se você preferir, primeiro horizontal e depois vertical. Bom, então vamos lá. Eu vou inserir pegando na correntinha, passo a agulha por cima, o processo é o mesmo. E vou inserir pegando também na correntinha do próximo quadrado, passando a agulha por cima, sempre na alcinha de trás. Dou a laçada e aí eu puxo tudo. Novamente, insiro a agulha no próximo ponto e no ponto seguinte. Dou a laçada e puxo tudo. Então, eu vou fazer a junção da mesma forma como eu ensinei anteriormente. Assim que nós finalizarmos essa etapa, nós vamos cortar e arrematar e depois nós vamos fazer a junção na horizontal. Antes de dar início à montagem da manta, é necessário que você saiba que esse quadrado mede aproximadamente 13 centímetros, mas isso pode variar muito de acordo com a tensão do seu ponto. E a emenda teve início no sentido vertical e depois horizontal. Nesta imagem, você encontra também a medida que ficou a minha manta a partir da emenda de 45 quadrados, então ela mede 65 por 104 centímetros. Finalizada a última emenda, não há necessidade de cortar e arrematar o fio, porque nós vamos aproveitar o fiozinho que está engatado à peça e ao novelo
para tecer a primeira carreira de acabamento. Então agora nós vamos contornar toda a extensão da manta. Eu vou iniciar aqui com 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e vou tecer um pontinho alto para cada ponto de base. Ao chegar nessa curvinha em que nós temos uma correntinha, eu vou dar a laçada e vou fazer aqui o total de 5 pontos altos, para que a peça não fique dobrando nas suas laterais. Então, ao todo, nós temos 4 cantinhos como esse, porque nós estamos aí fazendo uma manta no formato retangular. Então, para cada cantinho, eu vou preencher com 5 pontos altos. E agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. E aproveito também para esconder os fiozinhos do arremate de cada motivo. Finalizado o contorno de ponto alto, eu cortei e arrematei. Você pode fazer quantas carreiras de ponto alto você preferir, inclusive trocar as cores. Mas, se por acaso você tecer mais carreiras de ponto alto, aqui na curvinha eu oriento o seguinte. Vejam só que aqui nós temos o total de 5 pontos. Para o ponto número 3, acrescente mais 3 pontinhos. Então, você vai tecer um ponto alto para cada ponto. Ao chegar neste pontinho, você pode acrescentar 3 pontos altos dentro do mesmo ponto. Bom, como finalização e última carreira, eu vou tecer com o fio que restou, que é este fio aqui de cor mais clara. E eu vou fazer o acabamento com ponto caranguejo. Então, eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer pontos. Eu vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes. Feito 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha. Vou fazer aqui 2 correntinhas para começar o primeiro ponto caranguejo. Vou inserir pegando no pontinho, ao invés de ir para frente, no pontinho de trás. E faço aqui o ponto baixo. Então, o ponto caranguejo nada mais é que o ponto baixo. Ao invés de seguir para frente, nós fazemos o ponto baixo seguindo para trás. Para finalizar o ponto caranguejo, eu insiro pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, puxo tudo, faço ponto baixíssimo, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. E aqui nós temos o acabamento finalizado. E aqui nós temos a peça finalizada. Linda, não é mesmo? Assim que tecer a sua manta, publique em suas redes sociais e marque #SempreCírculo. Um super beijo e até a próxima. Fui!